E aí pessoal, beleza? Prontos para mais uma aula? Vamos entender hoje o que são componentes e para que servem. Cada componente desempenha uma função específica na loja, buscando informações na plataforma, na loja e no banco de dados, como por exemplo o componente de menu, que retorna todos os departamentos cadastrados na loja, para que o designer possa trabalhar o seu HTML de acordo com o layout especificado. Ou seja, cada componente ele tem as suas próprias especificações. Componentes como vitrine, eles buscam os produtos cadastrados na loja, vinculados a categorias, etc., e trazem para dentro do componente para que isso seja consultado por quem está criando o layout. Diferente dos controles, os componentes ficam dentro da própria página ou do próprio controle. Eles não possuem um arquivo separado para edição, eles são editados na própria página ou no próprio controle. Para fazer a chamada de um componente, você vai precisar utilizar o código que eu vou mostrar em tela agora. Essa é a linha que você deve utilizar para inserir um componente na plataforma. Então é sinal de menor, componente, espaço name, igual, abre aspas, CSC. Então CSC significa que você vai utilizar um componente, vai inserir um componente, dois pontos, você vai colocar aqui o nome do componente que você quer utilizar. Qual é o componente que você quer utilizar no lugar desta linha? Eu já vou mostrar como que a gente identifica o componente, como utilizar. E o ID precisa ser um ID que seja referente ao componente que estamos utilizando. Então, se vamos utilizar um componente de menu, no ID nós podemos colocar menu. Se vamos utilizar um componente relacionado à saudação, à identificação do usuário, podemos colocar aqui no ID, saudação. Para descobrir qual componente nós queremos utilizar, vamos acessar o wiki da CiaShop, wiki.ciashop.com.br. Aqui no wiki vamos clicar na aba Designer e depois vamos clicar aqui em Componentes e CMS. Nessa tela, temos listados na coluna esquerda todos os componentes que nós podemos utilizar na plataforma. Então, temos uma lista bem extensa do que podemos estar utilizando. E aqui ao lado direito, temos uma descrição do componente, uma forma, um exemplo de como inserir, quais são as configurações, as tags, condições e repetições que ele aceita. Veremos na frente o que são isso. E temos também um exemplo de utilização junto com um código CSS. Ou seja, se você não souber como fazer, você pode utilizar o HTML e o CSS para tomar como ponto de partida. Para nosso exemplo, vamos utilizar o componente Label Visitante Saudação, que é responsável por fazer a saudação do usuário na loja, informar se ele está logado, se ele não está logado e direcionar para a área de login ou de logout. Então, verificando aqui como inserir o componente, nós podemos copiar esta linha, acessar o nosso CMS no controle topo e inserir esta linha onde desejamos que ela seja exibida, no caso aqui. Vamos verificar apenas o nome, então está componente name igual CSC, lembre que CSC é componente, dois pontos, o nome específico do componente. Lembre-se também que esse nome eu não posso alterar, é um nome específico criado pela CiaShop. Label visitante e o ID, eu posso colocar um ID qualquer. Vou colocar aqui saudação. E vou fechar o meu componente. Eu vou salvar. Assim que eu salvar o meu controle, ele vai aparecer aqui nessa lista o componente que eu acabei de inserir. Nessa lista aparecem todos os componentes que pertencem a essa página, todos os componentes que são utilizados nesse controle ou nessa página. Nós queremos editar apenas o label visitante saudação, que é o que acabamos de criar. Então vamos acessar ele. Aqui nós temos duas seções. Seção A para usuários logados e seção B para usuários não logados. Ou seja, a informação que eu colocar aqui em cima, vou colocar um texto como exemplo. Então, vou colocar. E aqui embaixo eu vou colocar o usuário não logado. E eu vou salvar essa alteração.
e vamos acessar a nossa loja para ver como ficou. Então ele vai aparecer aqui em cima, usuário não logado, pois eu não estou logado na minha loja. A partir do momento que eu me logar na loja, esse texto ele vai alterar. E agora a informação que aparece na home para mim é usuário logado. Legal, mas ainda não está 100% certo, pois essa informação ela ainda não está totalmente dinâmica, né? Ela não está levando o meu usuário para a área de login, ela não está trazendo o nome de quem está logado, não está dando um feedback muito legal para o nosso usuário. Para deixá-la mais dinâmica, nós vamos precisar utilizar tags, condições e repetições, que veremos em outra aula. Na aula que estamos tendo agora, estamos focando apenas em como utilizar componentes, em como inserir e como consultar a lista de componentes. Então, para consultar, nós vimos que nós precisamos acessar o wiki, acessar essa página aqui e verificar aqui do lado quais são os componentes existentes que nós podemos utilizar na plataforma. Clicando em qualquer um desses aqui, vamos ter um exemplo aqui do lado, vamos ter exemplo HTML e CSS para ter como ponto de partida. Nas próximas aulas, nós vamos entender o que são tags dentro dos componentes. Depois nós vamos entender o que são repetições e condições. Até lá!